Olá, queridos ouvintes do nosso podcast do conteúdo Jovem Pan, o Coração Peludo. Se você está ouvindo esse podcast, saiba, você pode participar da nossa gravação toda terça-feira às 17 horas em youtube.com/as dicas de vida. E claro, estou sempre acompanhada da minha amiga, da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, querida, tudo certo? Sempre bom estar aqui. Muito feliz da gente ter essa oportunidade de estar perto das pessoas, né? Fazer essa gravação do podcast ao vivo, para quem quiser ter a oportunidade de perguntar. É muito legal para a gente saber o que as pessoas querem saber. E de fazer essa dobradinha, né? Dobradinha de felicidade é bom. Pois Dobradinha de é. felicidade é muito bom. O nosso podcast anterior, se você ainda não ouviu, por favor, vá lá, ouça com atenção. A gente iniciou um papo sobre felicidade, mas sabe, faltou tanta coisa para falar que a gente resolveu proporcionar felicidade em dobro com mais um episódio dedicado a esse tema. Você que está participando da nossa live pode mandar perguntas aqui para a gente, então influenciar esse conteúdo, crescendo, levando para onde vocês acharem interessante. Sim. Então, em alguns momentos aqui do podcast, eu acabo lendo as mensagens e complementando o nosso papo. Aliás, já tem muita gente aqui, a Luciane Rank, a Alisson Silva, Paulinha Ula, um monte de gente já mandando aqui o seu oi e já iniciando o nosso papo durante esta live de gravação do Coração Peludo. Lembrando que se você não puder participar da live por uma questão de horário, você pode falar com a gente através do básico Instagram. A gente está lá também respondendo vocês, esperando sugestões e feedbacks. Eu sou @paulinha_carvalho_jp e Pamela também por lá, né, Pamela? Tô lá no @psipamela, PSI Pamela. Antes de mergulhar na felicidade, no aumento da felicidade, na ausência da felicidade, eu queria falar de uma felicidade para quem segue o trabalho da Pamela, e eu acredito que uma grande felicidade para ela, que é o lançamento do primeiro livro de Pamela Magalhães. Eu tô muito contente. Faltou só uma palavrinha aí no título. É se amar, amar e ser amado. Faltou amar aí no meio. Esse livro é um nascimento, acho que de uma realização muito importante para mim, porque eu penso que primeiro a gente precisa aprender a se amar. Eu sempre falei muito de amor próprio, né? Então, primeiro se amar, depois amar e ser amado, né? Porque o ser amado também inclui a possibilidade de eu me permitir viver essa emoção, que não é tão fácil. As pessoas falam com muita frequência sobre, eu quero muito amor, o mundo precisa de mais amor, eu quero alguém para amar e tal. Só que na verdade esquece de se amar, esquece de se permitir amar. Também não entra muito em contato sobre como ama, a forma que ama. Então lá você vai encontrar textos inéditos, né? Tem alguns textos aí que tiveram muito destaque no decorrer do meu trabalho, mas a grande maioria é de textos inéditos para que você entenda mais sobre si, para que você reflita sobre as suas emoções e reconheça esse arsenal de sentimentos que transitam aí no teu coração. Eu falo que nós somos uma ferramenta que precisa estar sempre ali bem manejada, bem afiada, né, para que a gente consiga se colocar na vida de um jeito muito mais promissor. Então, se você está interessado, se você quer colocar suas mãos nesse primeiro livro de Pamela Magalhães, Se Amar, Amar e Ser Amado, sobre pessoas e relacionamentos, é só você entrar em contato por e-mail, eventos@pamelamagalhães.com.br. Já soube que mais de 1000 pessoas pediram o seu livro, não é, Pamela? Tô muito feliz. Na verdade, o que é? Porque como a edição é limitada, eu gostaria muito de que as pessoas que acompanham, né? Eu tô sendo leal a elas, que elas já tenham essa edição garantida, né? Desculpa, perdão, esse exemplar dessa edição garantida, para não ficarem sem, para depois ficarem chateados comigo. Então, como eu tenho uma rede grande, eu sei que tem muita gente que me acompanha, eu falei, bom, antes da editora liberar, eu já vou ter a lista de quem quer, para assim que chegar, já liberar. E quem fizer essa reserva aí através do Eventos, terá, que eu nem divulguei isso, até falei pro Carlos, falei, nossa, foi uma falha, né? Eu não falei, mas vai acontecer.
Quem já reservar esse livro através desse e-mail, eventos@pamelamagalhães.com.br, receberá o meu livro com a dedicatória personalizada, que é uma delícia, né? Eu adoraria fazer um evento, né? Como eu sempre sonhei, mas no momento a gente está numa situação um pouco delicada. Então, enquanto o negócio está desse jeito, temos que esperar. Mas quem tiver oportunidade, né? E quiser uma dedicatória personalizada, terá, né? Com a minha letrinha ali, não é nada feito, não, pela editora, é com a minha letrinha. Eu mesma lá vou sentar, vou colocar o teu nome e vou fazer uma mensagem para você. Então, olha, eventos@pamelamagalhães.com.br para você já entrar aí nessa pré-reserva, para você já ter acesso, com certeza, não depender aí de livraria ter ou não ter, ao livro Se Amar, Amar e Ser Amado, sobre pessoas e relacionamentos, o primeiro livro da psicóloga Pamela Magalhães. Eu tô emocionada, viu, Pamela? Quero ter um livro desse, vou me inscrever aí no Eventos, porque eu quero como dedicatória. Linda, você com toda certeza, parceira, até minha tia te falei que ela escreveu dizendo da nossa afinação, né, do quanto a gente se dá bem, do quanto a gente se agrega, e é verdade, né, porque a gente é assim sempre, não é só aqui, né, porque às vezes teve situações da minha vida em que eu fazia boas duplas em TV, em algum lugar, mas a gente não tinha tanta cumplicidade fora, e a gente se dá muito bem, né, a gente tem uma relação muito positiva. Então, esse trabalho aqui, ele reflete isso. É muito, muito bom. Muito feliz. Gente, já começamos com esse amor todo para agora mergulhar em felicidade em dobro. Vamos. Eu acho que seria legal a gente dar uma retomada, porque eu acho que depois dessa primeira edição, que a gente começou a falar sobre felicidade, chegou ali um momento em que a gente, digamos assim, chegou à conclusão aqui, numa conversa ampla, de que a gente tem que descobrir o nosso jeito de ser feliz, né, Pamela? Pois é. E às vezes a gente fica tão distraído, né, no jeito dos outros, ainda mais nessa fase em que as redes sociais, elas nos cercam. Você já acorda na rede social, né? Você já acorda, você já tá lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Então, o tempo inteiro você tá vendo as pessoas mostrando as suas melhores partes, né? Dando aulas do que tem que ser, do que tem que fazer, do que tem que vestir, do que tem que usar, do que tem que ter. E eu fico pensando se a gente consegue ter espaço para acessar as nossas reais vontades, né? Os nossos desejos intrínsecos. Então, o centrar-se, né? O observar o que faz sentido para você, o que toca o teu coração, é essencial. Senão nós somos consumidos pela rotina, o dia a dia, com essa cobrança que vem por todos os cantos. E aí você não tem tempo para viver a felicidade, porque a felicidade precisa do tempo, da concentração nela, né? Do olhar, dessa capacidade de parar para sentir. Eu acho que uma grande inimiga da felicidade seja a correria, seja a ansiedade, seja o estar sempre lá, o querer cumprir alguma coisa, né? O excesso de preocupação, o medo de não pertencer, o receio de não ser o bastante. Eu acho que isso faz com que nós deixemos momentos de felicidade passarem batido, né? Me lembra um pouco uma cena que a criança ela vai aprendendo a lidar. Eu falo muito da criança porque a criança ela vai aprendendo como ser e estar no mundo, e ela depende muito dos pais, e nós fomos crianças em algum momento, né? Pra gente até conferir se nós tivemos isso ou não, para conseguirmos realinhar. Eu lembro de uma cena bem conhecida da criança, que quando ela tá na viagem, ela fica assim: mãe, chegou? Pai, chegou? 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 Já chegou? Já chegou? Quanto tempo falta? Mas quanto tempo falta? Porque ela tá no estímulo maior, né? Ela tá no estímulo maior. Ela tá sei lá, na casa de praia, ela tá no parque que ela tá indo visitar, e ela tá com toda a energia e a excitação focada naquilo. E vai depender muito desses pais, o quanto eles vão ensinar essa criança, que sim, o objetivo ali vai ser muito legal, é muito importante, mas que ela passe a curtir o caminho.
E eu acho que isso é um exercício que nós temos muito pouco. Nós ficamos sempre muito preocupados que as coisas passem, né? Então na escola a gente quer que termine porque é chato, que inferno, quero estar na faculdade. Quando você está na faculdade você quer que acabe, que horror, que chato, porque você quer ter o seu consultório se você é médico, você quer ter a sua sala se você trabalha com finanças, enfim. Parece que nunca onde você tá pode ser bom. Sempre tem algo melhor, sempre você tem que concluir alguma coisa. Você tá lá com 12 anos, você precisa ter 18 porque você quer dirigir. E eu acho que ter objetivos é muito importante, acho que é estimulante, mas que a gente aprenda a curtir caminhos, mas que a gente aprenda a viver o agora e tirar proveito. Por exemplo, estamos vivendo uma pandemia, né? E eu vejo as pessoas com muita frequência dizerem que eu quero que 2020 acabe. Eu quero que acabe esse ano. Eu quero que acabe. Só que quando a pessoa fala que ela quer que acabe, ela está focada exclusivamente na dor, na angústia da pandemia que a gente está vivendo. Mas ela não está considerando outros elementos da vida que estão acontecendo e oportunidades que existam e que possam valer muito quando não existirem mais, né? Então, um ano, por exemplo, é muita coisa. Um mês é bastante coisa. Um dia também. O quanto não se pode fazer em minutos? Eu falo que a gente precisa de segundos para nos apaixonarmos, né? São segundos. A gente precisa de uma palavra para nos magoarmos para sempre. E também uma palavra para conseguirmos nos reconciliar finalmente. Então eu acho que falta nós darmos mais importância para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente tem, para os instantes, para os encontros que são viáveis, possíveis, para aquilo que está acontecendo, para o abraço que você dá, ou aquele virtual que é possível nesse momento, para a conversa que você faz, pelo conteúdo que você absorve. Situações, por exemplo, estou vivendo um processo de luto, estou adoecida, tive um diagnóstico ruim. A pessoa só foca no quero sarar, né? Ela não foca no que ela pode aprender naquele momento. E eu não estou dizendo que isso não seja difícil, mas pode ser muito melhor se eu observar e se eu me apropriar da caminhada que faço. Tudo. Eu tá aqui nessa live com você, gravando Coração Peludo, para quem de repente está escutando depois, né, no Spotify, ou então agora. O que você pode tirar de bom deste momento? O quão inteiro podemos estar? A felicidade, ela tem muito a ver com o proveito que nós conseguimos absorver no instante que acontece. Porque a felicidade, ela diz respeito a uma sensação. Ela não é um objeto. Né? Essa história de essa aquisição que eu vou ter. Não, ela é um sentir. E o quanto eu posso encontrar felicidade em situações adversas que eu nem imagine que ela possa estar ali. Mas eu posso encontrá-la se assim me permitir. Eu falo que a felicidade é a oportunidade que nós nos damos no momento que podemos viver inteiramente os sentimentos mais obscuros da nossa alma. Olha, você já tocou um pouquinho nisso, na questão das redes sociais, né? Muitas pessoas ouviram a nossa primeira edição, pediram para falar um pouco mais disso. Por que será? Será que é porque a gente está vendo muito isso de uma forma intensa, digamos assim? Tem gente buscando uma transa na rede social. Lá, o Tinder não deixa de ser uma rede social. Claro. Tem gente que está buscando um grande amor, né? Tem gente que enxerga a felicidade no número de likes que recebe. Né? E tem gente que fica chateado, triste e às vezes até deprimido porque fica se comparando com esses posts, com, enfim, pessoas ali na rede social e se sente menos, se sente infeliz, se sente incapaz de chegar lá, naquela foto, naquele momento de uma outra pessoa. É confuso, né, Pamela? Porque eu acho que as redes sociais... Primeiro que eu acho que as redes sociais são meios hoje de comunicação, são facilitadoras, mas, por outro lado, se a gente não tomar cuidado, elas nos consomem muito,
né? Você pode ficar mais nas redes sociais do que na sua própria vida, né? E querendo ou não, ali você tem conexões e encontros virtuais. Às vezes eu até me assusto falando com pessoas há muito tempo pelas redes sociais, amigos que eu fiz, o Mark, por exemplo, né? Que é um amigo aí nosso em comum, que ficou muito meu amigo, que a gente tem muita coisa em comum, fizemos vários trabalhos juntos. E ele outro dia a gente tava conversando, ele falou assim, nossa, a gente nunca se viu pessoalmente. Falei, caramba, eu tinha esquecido disso, né? Porque você vê que os contatos eles ficaram tão ricos, né? E tão próximos e tão frequentes que o encontro físico ele parece que já não se tornou não se tornou determinante. Por outro lado, isso me preocupa, porque o encontro físico ele é importante, né? O contato é humano, né? O toque é do humano, o aconchego, do abraço, do ombro, do colo, né? O sentir aquilo que pode se pegar também é muito importante, é do humano, e na minha opinião existem conexões que só se tornam de um determinado tamanho e de uma dimensão quando você consegue ter esse contato físico, né? Aquele olho no olho, eu acho que sem aparelhos facilitadores. Eu acho que a gente tem que só tomar cuidado para não se perder nisso. Então, assim, eu tô com uma foto bonita e eu preciso postar, porque se eu não postar essa foto, parece que a beleza dela, ela não se realiza para mim. Eu tô num lugar, parece que eu preciso compartilhar o lugar que eu tô, porque senão é como se eu não tivesse passado por lá, é como se tivesse sido desperdiçado. Eu vejo as pessoas mais... Isso eu vi muito em show, né? Eu adoro show, eu sou de uma geração de muito show também. E quando eu vou no show, eu quero tirar uma foto ou outra para guardar, mas eu gosto de sentir o show, ver o show, sentir aquela energia. Eu acho que... E as pessoas, na maior parte das vezes, elas estão vendo através do celular. Elas estão lá com o celular ligado, vendo o show pelo celular. E isso fica me parecendo que seja um meio das pessoas conseguirem realizar que elas estejam. É como se quando ela vê pelo celular e ela faz uma live do show que ela está, e as pessoas dizem que legal, que máximo, e curtem, é como se isso mostrasse para elas que o show existiu. Entende? Se elas estão precisa roupa... dessa validação externa para... Isso. Ah, tá, então é verdade. Sim. Foi muito bom eu estar lá, que bom. E aí quando, por exemplo, elas estão vivendo um momento que é super especial, sei lá, um pôr do sol, por exemplo, elas precisam fotografar e ficar observando quem curtiu, quem comentou e respondendo comentário, perdendo o segundo, super importante ali, né, desse pôr do sol acontecer. E eu acho que a gente precisa saber diferenciar situações e momentos que o celular não tenha que estar, que você tenha que estar inteiro. Eu tenho feito isso muito na minha relação e eu dou aí como desafio para as pessoas, principalmente nas refeições, né? Café da manhã, almoço, jantar, evitar o celular na mesa, que eu acho que é um jeito das pessoas poderem se olhar mais, né, dos casais poderem se conectar, das famílias poderem se perceber mais, conversarem mais, porque senão as pessoas vão cada vez mais teclar, cada vez mais trazer quem está longe para perto, mas afastar quem esteja perto, né? Não, eu sinto cada vez mais uma diminuição nesse aproveitamento dos encontros, das interações que estão existindo ali. Como você falou, né, Pamela, para você perceber a felicidade, digamos que você precisa estar um pouco atento. Se você estiver vendo um WhatsApp, procrastinando ali no Instagram, como é que você vai... Oi? Oi, voltou? Voltou, Paulinha? Engraçado. Voltamos? Voltou. Voltamos, Pamela? Voltamos. Olha, ficou tudo preto aqui, agora voltou. Vamos lá. Ia dizer que para você, então, perceber a felicidade
como Ixi, essa transmissão hoje está bugada. Voltou, Pamela, para você? Voltou. Pamela? Agora tô te vendo. Pela quarta vez eu vou retomar. Vou retomar, então, pessoal da edição desse podcast, atenção, porque no podcast tem que ir bonitinho. Eu acho que, como você estava dizendo, tem que estar ali num grau de atenção para perceber a felicidade. Se você está no celular, se você está lá no WhatsApp do trabalho, ou no Instagram, vendo sei lá o que está passando lá no Instagram, o que acontece? Você perdeu a oportunidade, de repente, de acontecer uma coisa engraçada na mesa, né? E todo mundo dá risada, você não viu, passou. Você não viu ali uma cumplicidade entre os irmãos, uma conversa íntima que pode começar, porque quer dizer, você nem está disponível. Como é que vai ser? Então, tem esse grau também da interrupção, né? Da interrupção da vida real com a questão da rede social. Que é uma coisa que realmente a gente percebe, gente, vocês não percebem? É o que a Pamela falou. Um jantar sem o celular é completamente diferente do que um jantar que você tá lá contando um problema, ou uma história, e a pessoa pega, acessa ali e começa, sei lá, a ir para outro lugar certo, né? É muito interessante, porque tem um dos lugares que eu menos uso o telefone é quando eu vou visitar meu pai, né? Toda quinta-feira eu visito meu pai, com toda a distância necessária, sem poder abraçá-lo ainda, mas eu visito. E ele faz muito tempo que ele já... Eu sou uma filha, sempre fui uma filha muito obediente. Lá no passado ele falou, não gosto de celular, né? Não quero celular junto, eu sempre almoço com ele na semana. Então o celular pra mim fica na bolsa, sabe? Eu não pego o celular, eu fico ali com ele, vivendo intensamente aquele encontro de 1h30, 2 horas. E é impressionante como aquilo me alimenta e como a gente conversa e como a gente se desenvolve e como ele tá ligado, como eu tô ligada e como aquilo é bom e importante, valioso, né? E eu levo esse exemplo também para encontros com amigas. Inclusive, eu acho uma falta de educação, para falar a verdade, né? Quando você tá numa interação mexendo no telefone. Eu não acho muito legal. Não sei se é a minha idade, da minha geração, mas eu acho que se eu vou num encontro com a amiga, tô eu e minha amiga ali, eu vou ficar mexendo no telefone, ela olhando pra minha cara, eu acho um pouco... Tudo bem que tem situações que são super necessárias, mas não tornar isso habitual. Penso que o celular ele não pode dominar a gente, né? Eu acho que as redes sociais elas não podem nos dominar, porque elas alienam. Lógico que tudo que tem nas redes sociais são para chamar nossa atenção. Então sempre tem provocações ali pra gente se interessar, pra gente querer olhar. Tá todo mundo ali querendo vender o seu, né? Então tá todo mundo ali sempre disparando estímulos pra que a gente olhe, pra que a gente curta, pra que a gente compartilhe, pra que a gente comente, pra que a gente veja e tal. Então nós não nos rendermos a isso e nós sabermos o momento certo de usar é muito importante. Porque por isso que eu acho que vem a pergunta pra todo mundo refletir. O que é importante pra você? Né? O que tá faltando na tua vida? Porque muito da carência, muito desse buraco, desse vazio, pode ser excesso. Pode ser excesso de rede social, pode ser pouca interação real, né? Pode estar faltando boas conversas, né? Encontros gostosos, para você alimentar esses vínculos aqui, né? E não só ficar vendo a vida dos outros. E a gente também falou um pouquinho lá no primeiro episódio sobre a idealização da felicidade. Acho que isso também tem um pouco a ver com a rede social, porque às vezes o que representa como imagem de felicidade para você, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. Por exemplo, foto de nascimento de criança. Todo mundo celebra, né? Porque ali é uma felicidade muito grande. Eu acho que até é uma felicidade mesmo. Uma felicidade que, enfim, dependendo da dificuldade e tal, é uma grande felicidade o nascimento de uma criança, a chegada de uma criança na família. E as pessoas reconhecem. Mas aí também tem aquela, assim, foto na praia paradisíaca, no barco que é incrível, numa mulher que é maravilhosa, no homem que... Sabe assim? E aí você olha e fala, nossa... Pronto, aí agora chegou num lugar que eu não vou, que eu não tenho,
E isso é felicidade. Tô vendo e isso aí é felicidade e não tem para mim. Você acha que o pessoal começa a criar o que é uma idealização da felicidade? O que a gente pode considerar que é estar ou ser feliz? E aí isso vira um problemão? Eu acho que a sociedade ela tem estereótipos de felicidade há muito tempo. Acho que sempre tem ali um desenho, um checklist do que representa a felicidade e a sociedade, em seus vários momentos ali oportunos, irá cobrar de alguma forma, né? E nós nos sentiremos cobrados nesse aspecto. Se a gente não desenvolver o nosso autoconhecimento e entender o que nos é importante, e eu te falo como alguém que já fez um trabalho não só por ser psicóloga, né, mas por fazer muita terapia e por muitas vezes ter chegado em algumas situações de autoquestionamento. E eu gosto do autoquestionamento. Eu acho que só se questiona quem tem coragem e interesse de se compreender, porque não é óbvio, né? Não é óbvio. E eu lembro de uma vez numa terapia de chegar num ponto de me perguntar: eu quero isso? Eu quero? Ou é porque todo mundo faz e todo mundo me cobra? Isso faz sentido na minha vida? Porque nem sempre aquilo que faz sentido para o outro faz sentido para você. É o exemplo de viagem, né? Todo mundo vai para Maldivas. Exemplo, né? Ai, todo mundo que sonha ir para Maldivas. Todo mundo sonha ir para Paris. Tô pegando assim exemplos. Ai, sonho em Paris. Ai, é em Paris que eu sou feliz. Ai, Paris. E aí vira um vício de linguagem que você tá repetindo, mas você nem sabe se você quer ir para Paris. Eu, por exemplo, aqui não faço questão nenhuma. Nunca fui para Paris, não tenho esse desejo. Ah, mas se fosse, poderia ser legal? Poderia, mas não sei se é o meu desejo. Acho que tem outros lugares que eu tenho mais vontade de ir que talvez nunca ninguém tenha falado, né? Acho que eu tenho mais vontade de ir pro Jalapão, por exemplo. Tô louca pra ir pro Jalapão. Então, acho que nós precisamos nos consultar sobre quais são os nossos desejos. E que a gente não tem que ficar pegando carona no que os outros dizem que seja desejos que são bonitos de serem falados. E eu acho que as redes sociais, elas trazem um pouco... algumas situações que elas nos dizem quem é legal, quem quer ser aceito, quem quer pertencer, tem que gostar disso aqui. Tem que fazer assim assado. Senão, você não vai ser legal, você não vai pertencer. Então, isso, claro que não de um jeito tão direto como eu tô dizendo, mas se você parar para analisar direitinho com calma, você vai ver que é muito por aí que acontece. E aí eu vejo as pessoas se questionando muito internamente, vergonha de postarem alguma coisa, porque não se sentem boas o bastante, ou porque o lugar que elas estejam não é tão legal, ou porque o lugar que elas foram passar sei lá, as férias não é um lugar tão incrível assim, suficiente para ela postar uma foto. As pessoas mais deprimidas por não terem uma condição financeira para fazerem assim um assado como deveria ser, entendendo que elas têm que ter de repente um celular, ou aquele corpo, ou aquele cabelo, ou irem naquele dentista, tal, para que elas tenham um lugar ao sol. Eu tenho medo disso, porque a felicidade, ela não é um projeto comum a todos. Isso é fundamental. A felicidade vai ser aquilo que você entender que te toca, que te faz bem, que te mobiliza, que te faz feliz. A felicidade é muito particular. É como paladar. É como paladar. O que eu como ali, que eu gosto, não necessariamente vai ser o que você vai comer e você vai gostar. Por isso que eu acho que essa frase ficaria bem interessante assim. Para que eu me permita sentir felicidade, eu preciso, antes disso, me conhecer para entender o que me faz feliz. Paulinha, está me ouvindo? Paulinha? Paulinha, está me ouvindo? Paulinha? Vocês me escutam? Eu te escuto. Voltou? Agora voltou? Voltou, Você tá Pamela? paralisado aqui para mim. Uhum.
Travou. Gente, essa felicidade tá tanta que tá travando as máquinas aqui. Eu acho que agora voltou. Então vamos lá, vamos concluir ali onde você estava, Pamela. Eu devo ter perdido parte do que você disse, né? Porque acho que tá travando aqui na minha casa mesmo. Tá bom, eu vou retomar um pouquinho o que eu falei. Eu estava dizendo que o autoconhecimento... Primeiro eu falei que a felicidade, ela não é um projeto comum. Ela não é um projeto que, olha, você tem que fazer assim, assim, assado para que você seja feliz. Para cada pessoa será de uma forma. Por isso que eu disse que não consigo imaginar não consigo imaginar a felicidade sem passar pelo autoconhecimento. Então, primeiro eu vou entender o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, para então eu me permitir viver a felicidade. Então, primeiro eu me entendo, eu me consulto, eu me sinto, eu me testo, eu experiencio, eu vivencio. Depois eu foco naquilo que eu já entendi que me faça feliz, entendendo que não necessariamente faça aos outros, mas é como me faz feliz. E a gente já entrou aqui no outro segmento que era exatamente isso, o que é preciso para ser feliz. Quem está esperando a receita de bolo vai ter que ficar para a próxima. Já percebemos que exige um mergulho em si, até para a gente entender as nossas reais motivações, sair um pouco dessa contaminação, né, de rede social, mundo, e de um outro ingrediente, família, né? A família é onde a gente começa a entender, Pamela, o que é felicidade, e a família às vezes tem demandas, né, sociais, né, que nem, não vai casar, não vai ter filho, não vai ir bem no trabalho, não vai fazer pós-graduação, né, não tem uma coisa assim, a família, ela, claro, é um núcleo de acolhimento, enfim, de várias coisas boas, gente, mas às vezes também é um ponto ali de cobrança, de expectativa, que nem sempre é tão fácil de lidar, né? Às vezes acaba dificultando a felicidade simples, né? Quando você fala da influência da família, eu transito por vários pensamentos, assim. Primeiro que eu penso é o quanto a minha família me autoriza a ser feliz. Acho que essa pergunta todo mundo pode se fazer, né? O quanto a minha família me autoriza a ser feliz. Aí outra pergunta que eu diria, a minha família aguenta a minha felicidade? Eu posso ser feliz se os membros mais significativos para mim, da minha família, não forem felizes? Se mamãe e papai não se permitiram ser felizes, não conseguem ser felizes, vivem no sofrimento, cultivam o sofrimento, são sempre as vítimas, né, das circunstâncias, são sempre muito sofredores. Eu consigo ser feliz, eu me autorizo a ser feliz, eu me deixo viver a felicidade, ou a felicidade para mim vem acompanhada de culpa, ou a felicidade para mim é um fardo que eu não consigo carregar. Existe um termo falado por Ivan Nagy, que é um terapeuta de família muito conceituado, se você quiser pesquisar. O Ivan Nagy, ele traz um texto sobre lealdades invisíveis, tem traduzido no Google, se jogar. E nesse texto ele traz isso que eu vou dizer agora, num linguajar muito mais simples, né? Fazendo uma associação com o que a gente está falando aqui da felicidade. Quando nós somos leais à nossa família, nós costumamos perpetuar muito das autorizações que tivemos. Então, se mamãe é feliz, papai é feliz e tal, pronto, sou feliz, posso ser feliz, que maravilha, que gostoso, né? Mas eu posso ter pais, por exemplo, que não se permitiram a felicidade, eu posso ter pais invejosos, eu posso ter pais que invejam a minha felicidade. Eu posso ter pais que estão o tempo inteiro controlando a minha vida de alguma forma, como quem não aceita que eu possa gozar daquilo que eles não gozaram. É um assunto super tabu. Quando você fala disso, parece que as pessoas ficam muito perturbadas, né? Porque acho que mexe num lugar que consideramos sagrado. Mas, embora você considere sagrado, você não pode esquecer que são seres humanos. Que são seres humanos com as suas falhas, com as suas limitações, com as suas lutas, com as suas dores, com os seus dessabores e com suas delícias.
E as lealdades, elas transitam com muita frequência nos nossos âmbitos familiares. Então, a pergunta para quem está escutando é: mamãe e papai são felizes? O que é felicidade para mamãe e para papai, né? Ou para quem só é criado pela mãe, ou para quem é só criado pelo pai, ou para quem foi criado pela avó. O que é felicidade para essas pessoas? Porque nós também escutamos muito o que essas pessoas disseram e o que elas apontaram como felicidade, né? Talvez você tenha escutado a vida inteira que você precisa ter dinheiro para ser feliz. Pode ter escutado a vida inteira. Ah, a gente não é feliz porque não temos dinheiro. Ah, ano que vem vai ser melhor porque a gente vai ter dinheiro. Então, o dinheiro, ele é sinônimo de felicidade? Talvez racionalmente você diga que não, mas quando você olha a família, você percebe que é uma fala muito frequente e isso se torna uma crença enraizada no teu mecanismo. Que por mais que você já tenha experimentado, entendido que não é bem assim, você aprendeu isso e você acaba reverberando isso, né? Você acaba reproduzindo essa busca. Ou então você precisa ter alguém para ser feliz, né? A vida inteira você escutou da mamãe, do papai, ou da mamãe, ou da vovó, pessoas significa dizendo que precisa ter alguém, só vai ser feliz se tiver alguém. O que acontece com essa menina que nunca tem ninguém? O que acontece com esse menino que não dá certo com ninguém? E aí a felicidade fica associada em ter alguém no sentido amoroso. Então, se eu não namoro, se eu não caso, eu não sou feliz. Que são muito das crenças ditas, repetidas e insistidas ali na nossa orelha. Se você não tiver um emprego assim, você não vai ser feliz, né? Se você não tiver filhos, você não vai ser feliz. Se você não fizer isso, você não vai ser feliz. Então, é muito interessante que a gente comece a identificar o que é felicidade para as pessoas mais importantes da nossa família, mais presentes pra gente conseguir separar joio do trigo, pra gente separar o que é felicidade para eles e o que é felicidade para nós. Porque tem gente que é muito cumpridora de tudo que mamãe, papai, vovó diziam sobre, fizeram à risca, estão lá, checklist, nota 10, mas não se sentem felizes. Porque, na verdade, reproduziram o que sempre foi dito, mas nunca ouviram o que de fato lhes faria sentido. Então, pode ser tanto alguém assim, como alguém, por exemplo, que está até agora achando que a felicidade é o que a mamãe falava, o que o papai falava, e que enquanto não tiver aquilo não pode ser feliz. E como a felicidade é um estado de espírito, eu me permito, eu sinto, eu recebo, eu me aproprio. Se você não se autorizar, pode ser que você seja feliz há muito tempo, muito tempo. Mas você não se permite ser, mas você não entende, realiza e valoriza aquilo que você tem, porque você ainda tá ali, né? Ouvindo essas vozes que cobram, que dizem, que ditam, que apontam, como se você precisasse ter alguma coisa que você não tenha, ou ser alguma coisa que você não seja, para que isso fosse considerado felicidade. Olha, vou ler aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Gilberto BDS, sempre com a gente, a felicidade de dentro para fora, ninguém pode nos tirar. Érica Barbosa diz assim, sinto que a sensação de que precisamos ser ou parecer felizes a qualquer custo pode nos frustrar por querer sempre alcançar essa felicidade idealizada e supervalorizada nos dias de hoje. Tem isso também, né, Pamela? Essa coisa de você tem que ser feliz, você tem que estar feliz, o tempo inteiro feliz, né? É uma coisa perigosa, digamos assim, olha. Aí teve a Ilana Luiza, que pediu para a gente falar um pouco sobre a felicidade na faculdade, carreira na qual escolhemos para o resto de nossa vida, incerteza. Muito bom. Na escolha. A Ilana, incerteza na escolha, né? Realmente a incerteza é um lugar difícil de encontrar a felicidade, né? E esse processo de escolher a profissão da faculdade, às vezes a gente é muito jovem, a gente, enfim, tenta escolher o melhor, mas eu já tenho uma opinião a respeito disso, gente. Os caminhos da vida são muitos. Não é porque aos 17 você 17 Paulinha, na transmissão. Não sei se você tá me ouvindo, mas não hoje tá dando para ouvir. Oi. Repete um pouquinho. Você falou, tem uma opinião sobre isso? Voltei. Tô aqui. Tá me ouvindo?
Tá. Você falou assim, tem uma opinião Que é o sobre seguinte, isso? a vida tem muitos caminhos. E tem muitos caminhos na vida. Só que quando a gente vai para a faculdade, a gente é muito novo, né? 15, 18 anos. Como é que a gente vai saber qual é a nossa vocação exatamente? Tem gente que sabe, uma grande sorte. Mas tem gente que não sabe e acaba escolhendo alguma coisa, enfim, correlata ou nada a ver e depois acaba se reconstruindo. Mas é uma época de incerteza, né, Pamela? Ainda mais porque, nossa, 16 anos, são tantas dúvidas, né? Primeiro que eu endosso tudo que você falou, e acrescento também que muitas vezes nós vivemos incertezas que não são nossas, falando das lealdades familiares, né? Às vezes nós não temos a bênção, entre aspas, dos nossos pais nas nossas escolhas. Então a gente está inseguro, natural, porque com 16, 17, 18 anos ou até mais, nós temos as nossas inseguranças e tudo que a gente busca é um reforçamento, tudo que a gente quer é uma validação, né? A gente espera que a mamãe fale, que legal, filha, vai lá, tô aqui com você, luta, se for massa, né? Se você der certo, maravilha, se não for, tamo junto. Mas nem sempre a gente tem isso em casa, né? Às vezes tem a mãe que acha legal, o pai que torce o nariz, ou ambos não acham legal, não apoiam. Quantas vezes nos sentimos sozinhos nas nossas dúvidas e com tão pouco apoio naquilo que a gente quer? Parece que as pessoas dizem que não, mas estão meio que escolhendo o que é pra gente fazer. E isso gera mais incerteza, mais insegurança. Por isso que eu repito, a gente tem que perceber muito essa diferenciação entre o que faz os meus pais felizes e o que me faz feliz. E eu falo, eu vou expor algo aqui da minha vida particular, talvez meus pais não gostem do que eu vou falar, mas é para um bem maior, tá? É para um bem maior, porque também não tem que ficar só contando o lado bonitinho. Eu sou filha de pai médico, de mãe psicóloga. E durante muito tempo da minha vida, assim, lá atrás, nunca foi algo diretamente falado, mas eu sentia que meu pai fazia uma chacota de psicologia. Eu sou de uma geração em que havia muito preconceito entre médico e psicólogo. E ele colocava pra mim assim, ele colocava exatamente assim, você é muito inteligente, você vai fazer psicologia? Mas você é muito inteligente, você passa em medicina, faz medicina. Poxa vida, você tem notas boas, por que você vai fazer psicologia? Ele colocava a psicologia num patamar pra mim Como algo de menor. insucesso. De insucesso, é de menor. Ou então, quando ele falou tanto, que eu fiz jornalismo, né? Antes de psicologia, eu fiz jornalismo. Eu não concluí, mas eu fiz jornalismo e eu não era feliz com jornalismo na época. Até acho que também era mais da época do que da faculdade, porque era bem legal. Acho que era o meu momento mesmo que eu não estava bem. Mas, que eu acho que eu faço muito trabalho de comunicação hoje na minha vida, mesmo sendo psicóloga, né? Acho que não estava tão errada na minha intenção ali. Mas aí fiz um pouco e aí mesmo com as pressões, com tudo, falei, não, vou fazer psicologia porque eu gosto, porque tem a ver comigo. Minhas amigas falavam, Pamela, você é psicóloga sem ter feito a faculdade, já tá em você, caramba, vai fazer. E aí eu muni de força e quando eu fui fazer, eu lembro do meu pai dizendo assim, você vai passar fome, hein? Você vai passar fome. Mas ele ainda falou assim, mas eu vou te ajudar. Isso era horrível pra mim. Uma sensação assim, putz, né? Que horror. E foi muito interessante porque conforme eu fui fazendo e tal, depois quando eu comecei a ter meu consultório aí, né? Comecei a engatinhar, eu lembro que ele dizia, não, você vai ser uma boa psicóloga, mas dentro dele ele achava mesmo que seria muito ruim. E aquilo me impactava. Então, se você se sente influenciado, né, pelos pais, direto ou indiretamente, eu acho que é muito importante não ficar brigando com os pais, que não é o caminho, entender que também talvez eles tenham sido muito influenciados também, talvez eles achem mesmo que eles vão escolher o melhor para nós, quando na verdade quem escolhe o melhor pra gente, no sentido profissional, no sentido sexual, eu sempre falo, somos nós. Né? Nós sabemos o que a gente gosta, nós sabemos o que tem sentido, nós conhecemos as nossas habilidades e o que toca o nosso coração como ninguém. Então que a gente escute sim as influências daqueles que nos amam, mas que a gente nunca deixe de considerar a nossa voz como a prioridade da nossa atenção, né? O que diz meu... Então eu me agradeço muito por ter me ouvido, porque eu poderia não ter me ouvido, poderia ter sido 100% influenciada. Fui um pouco, mas me ouvi a tempo. Crenças limitantes e felicidade.
primeiro já define crenças limitantes, Pamela, porque a gente troca umas figurinhas antes, aí a Pamela manda, não, vamos bater nisso, vamos bater naquilo. Quando mandou crenças limitantes, eu falei, gente, o que serão crenças Uau. limitantes? Ao pé da Gente, letra, crenças que a gente tem que limitam aí, né? perfeito. Crença é tudo aquilo que eu acredito, é todo aquele pensamento, toda aquela lição, toda aquela regra, é tudo aquilo que eu carrego aqui na minha mente e me limita. Então, todos nós temos, tá? Todos nós temos nossas crenças. Não tem como nós estarmos no mundo sem ter crença. Por exemplo, uma crença atual, né? Não de todos, mas de grande parte. Bom, se eu não usar máscara na rua, na vida, eu posso pegar esse vírus. É uma crença, né? É uma crença baseada em fatos reais, mas é uma crença. É um pensamento que está regendo aqui. Por exemplo, da mesma forma que eu penso, se eu não me alimentar, eu vou cair dura, né? Se eu não dormir até meia-noite, eu não acordo amanhã às 6 da manhã, crenças minhas, por exemplo. Bom, Pamela, se você não fizer os seus exames direitinho, você pode ter alguma coisa no seu organismo e isso crescer, isso ter um custo de reparo muito grande, não faça seus exames. São crenças que nós carregamos aqui na cabeça e que vão regendo as nossas condutas. Só que nós temos desde crenças que são crenças que nos ajudam a nos organizarmos, a crenças que nos paralisam. Por exemplo, eu posso ter na minha mente assim: para ser feliz, eu tenho que ter dinheiro. Se eu não viajar uma vez por ano, não serei feliz. Se eu não tiver um parceiro, eu não serei uma pessoa feliz. Se eu não usar a roupa assim assado, eu não serei feliz. Se eu não emagrecer 5 quilos até dezembro, até ano que vem, eu não serei feliz. São crenças limitantes que nós alimentamos e que nós associamos, por exemplo, com felicidade. Então, eu acho que um exercício que todo mundo pode fazer que estiver escutando, você que está nos escutando agora, pense: o que você acha que você precisa fazer para ser feliz, né? O que você se cobra para fazer para ser feliz? Porque o realinhar dessas crenças pode nos fazer muito mais felizes, né? Se eu entender que relaxar vai me deixar mais feliz, pode ser um bom caminho. Pode ser uma crença positiva na minha vida. Poxa, relaxa, curta. Se eu colocar na minha cabeça que quando eu estiver com o meu pai, eu não vou ficar mexendo no celular, talvez eu viva mais feliz aquele momento. Se eu entender que não é porque eu tenho um relacionamento de 15 anos que eu não posso ter tesão pelo meu parceiro, se eu alimentar a crença que quanto mais o tempo passa, mais gostosa a minha relação fica, isso é uma crença, um pensamento que eu repito pra mim e eu me permito e me autorizo mais a viver a felicidade. Então, os nossos pensamentos são preces. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente alimenta na nossa cabeça, dita a nossa posição, o nosso posicionamento na vida. Então, observe os seus pensamentos para que você entenda as suas autorizações e as suas permissões, e então você consiga se vestir mais dessa felicidade tão almejada. Bom, e a gente também pensou em falar em depressão, né? Porque muitas vezes as pessoas estão nessa ânsia de alcançar uma felicidade, né? E hoje a gente fala muito sobre essa sensação, sobre essa busca, e a gente tem esse aumento no número de pessoas que passam por depressão, mas que também acho que hoje em dia a gente fala sobre isso, né, Pamela? Acho que por muito tempo deixou essas pessoas ali excluídas, né? Ah, não, ele é assim, não, ele não fala mesmo, não, ele não gosta de socializar, e não, era um tabu, né? É isso, ainda é, eu acho que principalmente quando precisa de medicação, ainda tem muita gente que se assusta e que quer fugir desse selo depressão. Eu acho que pensando nas redes sociais, que hoje são os cartazes diários que nós temos acesso, eu vejo tudo muito extremado. Então a gente vê desde das frequentes postagens do que é bonito, legal, do que tem que ter, do que você tem que fazer. Sempre você tem do que, né? Acho que tem inerente uma cobrança. E pouco se fala sobre esse nosso estado natural, que é viver frustrações, dores, que tem dias que não são tão legais, que tem dias mais difíceis, tem momento que a gente leva um pé na bunda, e que são situações que não nos deixam felizes, mas que não são necessariamente, não são situações que vão nos deixar depressivos, né? Então eu acho que o desconhecimento do transitar pela tristeza,
faz com que as pessoas se exijam uma felicidade plena. Então elas vão alimentando subterfúgios para que elas se sintam felizes, bem. E eu acho que justamente a dificuldade, isso é uma teoria minha, tá? É o que eu penso. A dificuldade de transitarem pelos momentos de dor as fazem menos familiarizadas com a frustração, e então cair no adoecimento é mais fácil. Eu acho que as pessoas que conseguem evitar a depressão ou mesmo sair dela com mais agilidade são aquelas que também se permitem viver a tristeza sem tanto desespero e sem tanta negação. Quanto mais eu nego que a tristeza faz parte da vida, quanto mais eu rejeito viver a frustração, quanto mais eu não entro em contato com a dor, quanto mais eu me poupo, ou mesmo os familiares nos poupem, menos eu vou conseguir me proteger e menos eu vou conseguir lidar caso eu adoeça e viva uma depressão. Você consegue entender isso que eu digo? Sim, como se você treinasse na vida a lidar com frustrações, tristezas, como se recuperar delas, né? Como você consegue se recuperar, e cada vez que você se recupera, você se fortalece, de certa forma, né? Eu tô falando aí de episódios comuns, gente, eu não tô falando de traumas, de coisas, enfim, vocês sabem que há uma diferença entre vivências, traumas, coisas mais sérias, né? Tô falando das vivências normais da vida, eu acho que elas acabam fortalecendo mesmo, e dando ali as ferramentas para a gente conseguir, talvez, estarmos mais paramentados para conseguir uma fuga aí de um momento mais profundo, né? Enfim, é como um treinamento mesmo. Eu consigo entender assim. Eu acho que o mundo em geral, no sentido dos estímulos que são feitos e são dados, nos exercitam muito pouco na possibilidade do lidar com as dores. Eu acho que fala-se muito, por exemplo, da depressão, né? Fala-se muito do caos. Acho que fala-se do caos. Mas eu sinto, às vezes, um salto muito grande entre a felicidade e a infelicidade. E existe um meio... E tem ali um campo, tem um espaço grande ali, né? Então, assim, será que as pessoas elas estão conseguindo... assumir as suas dores, exteriorizar aquilo que não esteja legal, sem que isso precise chegar no ápice da dor, né? Sem que isso precise se tornar uma doença, porque a depressão, gente, é uma doença, tá? Depressão é uma doença. A tristeza, ela não é a depressão. A tristeza faz parte da vida. E o quanto que eu me autorizo e me permito viver isso, porque às vezes eu sinto um certo desespero das pessoas quando alguém tá mais quieto, quando alguém tá mais triste, quando alguém tá mais embotado, tá mais fechado, parece que, nossa, meu Deus, que horror, né? Ai, o que será que aconteceu? Faz parte. A Érica colocou uma pergunta aqui e que me inspira a falar isso. Às vezes eu acho que as pessoas cobram das outras sempre um sorriso, sempre um bom humor, sempre tá disposto, sempre tá disposta. E nem sempre a gente tá. E tá tudo bem, né? Eu acho que tem dia que a gente não tá a fim de postar nada nas redes sociais. Isso não é o fim do mundo. Isso é um momento que a gente, de repente, tá mais voltado para si. Um momento que a gente quer ficar um pouco mais em paz consigo mesmo, a gente tá mais reflexivo, mais pensativo. Gente, tudo bem. E quanto mais eu lido com a minha dor, a minha tristeza, me familiarizo com isso, aprendo com meus momentos de dor, fico mais inspirado nos momentos de dor, eu consigo valorizar também mais a felicidade, né? Valorizo mais a felicidade e caso eu venha a desenvolver uma doença, eu tenho uma depressão, um transtorno de ansiedade talvez, eu consigo também sair disso muito melhor do que alguém que não se permite, que não suporta viver qualquer tristeza. Bom, gente, olha, eu espero que essa extensão da felicidade até a depressão
tenham conseguido aí trazer uma reflexão para vocês a respeito desse assunto. Se vocês têm sugestões para a gente, não se esqueçam de mandar nos nossos Instagrams, estamos lá, eu e Pamela, @PaulinhaCarvalhoJP, @PsiPamela, vocês podem escrever para a gente, porque agora chegou a hora que nem essa internet louca que está caindo na minha casa vai prejudicar, que é a fala da Pamela Magalhães, Claro. direto para vocês hoje. Nosso assunto ainda é, e que bom, felicidade. Não tem como a gente não reconhecer a luz do sol se nós não tivermos tido algum contato com a sombra, com a escuridão. Que você receba, se autorize, se permita viver os seus momentos de dor. Não rejeite, não se irrite, não sinta que isso seja o caos. Chama-se vida. Na vida, a gente vai ter instantes de muita alegria, de excitação, friozinho na barriga, borboletinha no estômago, mas também momentos de frustração, decepção, mágoa. Você não tem que se envergonhar disso e por isso, e também não tem que considerar que por sentir dessa forma, seja um desprivilegiado ou que seja o fim do mundo. Nós só conseguimos reconhecer a felicidade quando nós toleramos também e vivenciamos as frustrações. A felicidade, ela não é plena, não vai ser. Não é para mim, não é para Paulinha, não é para ninguém que estiver ouvindo ou não ouvindo esse podcast. A felicidade, ela não é o tempo inteiro. Se ela fosse o tempo inteiro, ela não seria tão especial. Então, não fique forçando para que ela dure e nem ache que quando você não se sinta feliz, a vida não tenha ali muito para te ensinar e que você não possa experienciar e tirar grandes aprendizados daquilo que esteja acontecendo. Não foque só no lugar que você quer chegar e não alimente a ideia que você só será feliz quando você tiver isso ou aquilo. Viva o seu agora. Aplique isso na sua vida. Porque quanto mais você se apropriar do teu momento e entender que tudo que acontece na tua história é para o seu aprimoramento, tem a sua relevância, a sua importância, quanto mais você entender isso, mais intensamente você vai viver e vai entender que a sua jornada aqui valeu a pena. E inclusive, talvez você seja feliz e nem saiba, sabe por quê? Porque você está buscando uma felicidade que você desenhou e se contou, viu em algum lugar que é e que tem que ser, e não reconhece a felicidade que você tem. Mergulhe dentro de si, perceba na sua intimidade, aqui no seu íntimo, o que é importante para você. Não pegue os outros como referência única. Encontre-se aqui dentro sobre o que toca o teu coração. E aí sim você vai conseguir identificar a felicidade aonde quer que você esteja e finalmente compreenda que a felicidade é simples, ela não é grande, não é barulhenta, ela se encontra nos detalhes e ela gosta de lugares confortáveis, leves, oportunos e pode surgir na imprevisibilidade da vida, naquilo que não foi projetado, desenhado nem planejado. Simplesmente aconteceu, você sentiu e significou para sempre. Olha lá, enquanto a Pamela falava, quem acompanhou a nossa live no YouTube pôde ler mensagens aqui de tanta gente que participou hoje. Que legal. Tem a Paulinha Ula, Érica Barbosa, Luciane Henke, Fátima Ferreira, tanta gente hoje. Alisson Silva, olha o Alisson Silva, está acompanhando a gente de San Diego, Califórnia. Ele escuta o podcast pelo Spotify. Olha que bacana. Quer dizer, tem muita participação. Elaine Muraoka, muita gente aqui ouvindo.
a nossa live, participando, na verdade, assistindo já no YouTube, amores, tem imagens, tem arte rolando, é uma experiência completa e muita gente participa. Todas as terças, às 5 da tarde, vocês estão convidados, youtube.com/as dicas de vida. Algumas pessoas também pedindo para a gente repetir o e-mail para você que quer o livro, um primeiro livro da Pamela Magalhães. Bom, gente, Se Amar, Amar e Ser Amado é meu primeiro livro. A edição é limitada, então se você quiser ter lá a minha dedicatória personalizada, com o seu nominho, com a minha letrinha, não é nada ali carimbado não, tá? É a minha letrinha lá, canetinha aqui que eu tenho, pretinha, azulzinha, várias cores. Você manda e-mail para eventos@pamelamagalhaes.com.br. Não dá para expressar vocês a minha alegria, a minha emoção desse livro, de poder chegar perto de vocês fisicamente. Para quem tiver esse livro, com certeza vai encontrar algo de mim em todas as páginas e vai ser uma delícia estar ali na sua cabeceira, né? No seu cantinho preferido. E é isso que a gente esquece, né? A gente fica tão virtualizado. Várias pessoas me escreveram: mas você não fez o e-book? Falei: não fiz e-book. Fiz o livro físico, para você me ter ali na mão, tá? Para você me pegar e me levar para todo canto que você quiser. Eu vou adorar viajar com você. Então você manda para eventos@pamelamagalhaes.com.br e fala: quero meu livro, que aí a gente já vai reservar e assim que chegar, tá para chegar essa semana, a gente já manda para vocês o link. Meu Instagram é @psipamela, @psipamela, e lá eu quero muito que você faça os stories, escreva para mim e para Paulinha, marca lá a Paulinha também, @paulinhacarvalhojp, e fala: quero que vocês falem desse tema, quero que vocês falem desse outro, tô ouvindo podcast aqui, ali, acolá, a gente fica super feliz de saber, tá? De verdade. Eu fico também muito feliz, ainda bem que a internet manteve essa conexão para a gente finalizar essa live com a energia lá em cima. Que vocês pensem aí, eu adoro quando a Pamela traz essas propostas para a gente analisar a nossa vida, a nossa família, os nossos pais, as nossas vontades, claro. E por que não descobrir a nossa felicidade dentro da gente ali, não é sair das redes sociais não, hein, gente? Pamela, muito obrigada mais uma vez pela companhia aqui nesse podcast. Na semana que vem tem muito mais para vocês. Nossa live, então, terça-feira, às 17 horas, em youtube.com/as dicas de vida, e atualização semanal em todas as plataformas de podcast para você que prefere ouvir no fone, assim, bem de pertinho. Um beijão, Pamela. Beijo, Paulinha, beijo para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui.